Olá pessoal, essa semana eu vi no grupo do WhatsApp da turma que alguém perguntou sobre a questão do dólar, né? Perguntou se o dólar vai permanecer alto, se a tendência é só de alta e que independente das ações do governo, se o dólar não vai baixar mais, não vai chegar no patamar de 4 ou menos de R$ 4. Bom, hoje o dólar está a R$ 5,50. Considerando que esse valor corresponde à taxa de câmbio e que a taxa de câmbio é o valor da moeda estrangeira, nesse caso o dólar, significa que nós estamos pagando R$ 5,50 para comprar um dólar. E o mesmo que significa dizer que um produto que custa $1, nós vamos ter que pagar R$ 5,50. Um produto que custa $100, nós teremos que pagar R$ 550. Bom, nessa configuração, significa que nossa moeda está se desvalorizando frente à moeda americana e que a moeda americana está bem valorizada em relação ao real. Nessa configuração, a primeira pergunta que surge é por quê? Por que é que o dólar está tão alto? Eu observo que é essa a pergunta, né, que tem surgido aí. Porque um dos motivos ou um dos fatores que pode explicar essa elevação do dólar aqui no Brasil, a gente pode considerar que é a política de juros que o governo brasileiro tem adotado. A taxa básica da economia, que é a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos, ela vem caindo, né, consideravelmente e ela se encontra no seu nível mais baixo desde sempre. Então, hoje a nossa taxa de juros está em torno de 3,75% ao ano. Então, a Selic é a 3,75% ao ano e ela sendo a taxa de juros que remunera os títulos brasileiros, ela indica para os investidores que investir no Brasil, nos títulos públicos brasileiros, não rende muito lucro, não. Por quê? Porque está baixo. Uma taxa de juros que, historicamente, nossa taxa de juros sempre foi muito elevada e agora está num patamar muito baixo, significa assim para os investidores, não está tendo o retorno que eu sempre tive, ou não está tendo o retorno esperado ali no Brasil, então eu vou pegar os meus investimentos dali e vou levar para outro lugar. Eu não vou investir num título público brasileiro, não vou investir na economia brasileira porque ela não está remunerando bem. E aí os dólares acabam saindo, taxa de juros muito baixa, afastam, né, vamos dizer assim, o dólar do mercado financeiro ou do mercado de títulos. Nesse caso, porque o governo brasileiro, para arrecadar dinheiro ou para retirar dinheiro da economia, o que ele faz? Ele coloca os títulos no mercado, né, para poder arrecadar aí uma certa quantidade de dinheiro. E aí, nessa colocada de títulos, ele tem que pagar os juros, que é remunerado pela Selic. E esse valor muito baixo faz isso, faz com que os investidores eles fiquem com medo e levem o dinheiro embora. Um outro fator que também pode pesar, eu acredito que esteja pesando nisso, né, considerando situações normais, né, sem nada extraordinário acontecendo, é que o nosso país ele apresenta uma instabilidade institucional, política e econômica, com uma taxa muito baixa de crescimento da economia, né, PIB, crescimento ínfimo, baixo demais, e que tem feito com que os investidores tenham receio de investir aqui. Um outro ponto interessante é que a nossa política ela é muito instável, né? Todo dia é um escândalo, todo dia é uma coisa que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, e isso faz com que as pessoas que têm seus investimentos em outros países, elas tenham medo de investir em locais que são instáveis. Eu, se tivesse dinheiro para investir assim nesse nível, não deixaria meu dinheiro num local onde a instabilidade ela é constante. Então, o que as pessoas fazem? Ficam com medo de investir aqui e levam o seu dinheiro embora. Um outro fator que tem contribuído para isso, como a gente está tendo queda na produção interna, né, no PIB, significa que a nossa atividade econômica está baixa, automaticamente significa que o nosso nível de renda da economia também está baixo.
Com nível de renda baixo, as pessoas consomem menos. Consumindo menos, as empresas vendem menos produtos. Então, tem muitas empresas, principalmente na área industrial, fechando suas portas no Brasil e sim indo se instalar em outros lugares, né? Ou simplesmente fechando as portas e indo embora. Porque não é interessante ficar num local onde você não tem um retorno financeiro. Então, taxa de nível de renda baixo provoca baixo consumo provoca fechamento ou fuga de empresas. E aí nós estamos nessa situação. Nesse caso, considerando só esses fatores, então nós temos o que o Paulo Guedes diz, que é uma tendência de que o dólar continue elevado. Para quem é bom, professora, o dólar continuar alto? Bom, é bom para o mercado exportador, para aquelas empresas que exportam, certo? Por quê? Porque quem está comprando da gente, os outros países compram na taxa de câmbio baseado no dólar. Se o dólar está alto e o real, né, no caso, está bem barato, significa que eles têm mais dinheiro, eles conseguem comprar muito mais quantidade de produtos da gente com a mesma quantidade de moeda do que comprava antes, então eles compram mais. Para os exportadores, por um lado, é bom de certa forma, né? É bom que aumenta a demanda, mas eles ganham também assim uma quantidade menos, né, por produto, mas consegue manter uma certa fluidez aí das suas vendas, considerando o mercado externo. Acontece que nós temos o problema. 2. Mas o primeiro deles, que originou depois o segundo, piorou o segundo, é a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus, ela prejudicou o mercado mundial. Todo mundo já entendeu isso, certo? Mas o que isso tem a ver com o dólar no Brasil? Bom, a pandemia do coronavírus atacou o mercado chinês, que tem dificuldades para se recuperar. Já estava uma guerra, vamos dizer assim, de comércio aí com os Estados Unidos, atacou o mercado americano e atacou o mercado europeu. O primeiro impacto dessa pandemia no ponto de vista econômico, impacto que eu tô falando assim, nível de peso mundial, não estamos nem falando das questões locais, foi o impacto direto no preço do barril de petróleo. Então, o barril de petróleo, o que aconteceu com a questão do coronavírus? As economias pararam. Se você para a produção, você não consome petróleo. Você não tem transporte, você não usa máquina, você não usa equipamentos, você não produz, então você não precisa de petróleo. A demanda do petróleo caiu no mercado internacional. Nesse contexto, a OPEP, né, que é a organização aí dos países produtores de petróleo, juntamente com a Rússia, que é uma agregada aí desse grupo, o que eles fizeram um tempo atrás? Pouco tempo aí, mas já aconteceu muita coisa. Eles começaram, a Arábia Saudita, que faz parte do grupo, começou uma discussão pedindo para que todo mundo reduzisse a produção de petróleo para manter o preço do petróleo. Menos produto, maior o preço. Bom, isso era a política da OPEP. E isso foi feito um acordo entre eles, a Rússia e a Arábia Saudita mais ou menos entraram em acordo, só que, porém, contudo, todavia, entretanto, a Rússia falou o seguinte: não vou baixar não vou baixar a produção não, vou continuar produzindo, aumentando. Não, melhor, eu vou aumentar a minha produção. Aí, ou seja, todo mundo ia reduzir a produção e a Rússia ameaçando aumentar a produção. Significa, para quem é do mercado aí, se eu diminuo a minha produção e meu concorrente aumenta a produção dele, ele toma meu mercado. A Arábia Saudita então falou: então tá bom, eu também vou aumentar. E aí foi por água acordo, foi por água abaixo. E só o anúncio de que os dois países iriam aumentar a produção de petróleo derrubou o preço do barril de petróleo lá embaixo. Principais atingidos: Estados Unidos, que é um grande produtor de petróleo, só que o custo de produção de petróleo deles é um pouco mais elevado que os demais. E todos os outros países pertencentes, né, ao grupo dos países produtores de petróleo. Significa que o preço do petróleo foi lá embaixo. O preço do petróleo caiu. E aí, professor, o que isso tem a ver com o meu dólar aqui, né? Bom, gente, acontece que se o preço do petróleo caiu, teve um motivo. Primeiro motivo do preço do petróleo cair: queda na produção mundial.
queda do consumo, a produção mundial caiu porque queda na produção por causa do coronavírus, automaticamente queda de consumo, queda não podia trabalhar